Olá, amados. A paz de Jesus esteja com vocês. Quero compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração. E ontem na comunidade nós tivemos um momento muito forte de intercessão com o Santíssimo. E Deus colocou uma palavra, Deus nos deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que está em Êxodo 17. A vitória sobre Amaleque. Êxodo 17, 8. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Araão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Araão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. Amém? Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. E o Senhor já colocava no nosso coração, amados, que nós estamos vivendo um momento de intensa batalha. E eu, inclusive, compartilhava com os irmãos que eu conversei com uma pessoa essa semana e ela comentava, inclusive era um testemunho da comunidade Shalom, que a comunidade Shalom, eles têm, enfim, ela falando, ela participa da Shalom, que eles têm um momento de oração, e ela é uma pessoa muito culta, essa pessoa, né? E ela, muito culta mesmo, ela tem pós-graduação, formação em várias áreas, dá aula em várias línguas. E ela falou assim, interessante que eu converso com pessoas simples, mas que têm uma sabedoria incrível e excelência naquilo que elas fazem. Eu falei assim, nossa, que interessante. Eu me coloquei numa posição muito de escutá-la. E eu falei assim, a que se deve? A que se deve essa excelência? A que se deve essa sabedoria que eles têm quando eles se expressam, quando eles falam? Aí ela ficou em silêncio, pensou e falou assim, olha, eu acredito que seja do compromisso de oração que eles têm, né, da vida de oração. E aí eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo, e eu tenho certeza que não foi uma conversa à toa, não foi um por acaso que eu tive, na realidade eu tive uma outra intenção de conversar com ela, mas eu sentia Deus falando comigo naquele momento. E aí eu comecei a olhar para dentro da missão ID e ver e fazer uma leitura em cima daquilo que ela compartilhava comigo. Amados, eu tenho certeza do chamado, certeza do carisma, certeza dos sonhos de Deus para a comunidade. Mas nós temos vivido tempos de muitos desafios e muitas provações. Cada um de nós, né, você passa por momentos da vida em que a gente passa uma aridez profunda, um deserto profundo. E nós precisamos nos cobrir um ao outro e cobrir a comunidade de muita oração também. Inclusive eu via 2 vídeos essa semana que inclusive falava que era um problema de um funcionamento do corpo, uma falta de energia numa determinada parte do corpo. E as 2 pessoas, um era médico e outra era uma nutricionista. E ela falava assim, às vezes você fala para o seu paciente assim, você precisa fazer exercício físico, você precisa fazer tal coisa, mas esse paciente ele não tem energia para fazer exercício físico. Então, não é que ele não faz porque ele não acha importante ou porque ele não quer, mas porque ele não tem energia, porque ele não tem força. Então, amados, a comunidade ela foi chamada para viver nosso carisma nesse tempo, e nós estamos a prestes de ter grandes vitórias, eu tenho muita certeza disso, de conquistar a nossa terra prometida, de alcançar muitas graças. Mas também nós não lutamos, nossas lutas ela não é contra homens de carne e sangue, né? O apóstolo Paulo fala, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as potestades, as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Então, para viver esse tempo, para nos cobrir um ao outro de oração, para cobrir a comunidade de oração, para que ela volte a ter o viço, a ter a ação, a ter a atitude que Deus quer, nós precisamos voltar à intercessão.
A intercessão é algo importantíssimo. Nós temos a intercessão dos nossos retiros, nós temos a nossa intercessão alguns dias dos meses que né, nós nos encontramos e já lançamos essa proposta para que cada cidade faça isso. Mas ontem o Senhor colocou muito forte no nosso coração, nós precisamos voltar a ter ministérios de intercessão dentro da comunidade. A Missão ID de São José dos Campos, a partir dessa semana, começa a se reunir em oração de intercessão. E isso, gente, é uma voz de comando para todas as cidades. Nós precisamos, e a princípio, tá? Embora cada pessoa ela tenha um ministério específico, e ao longo do tempo, depois dessa primeira experiência que nós vamos passar, tenho certeza que, por exemplo, eu não tenho um ministério específico de intercessão, mas eu preciso me colocar nesse movimento para que toda a comunidade também esteja nesse movimento e junto nós tenhamos força para nos estruturar esse órgão que é tão importante, tão vital para a comunidade, que é a intercessão. Eu vim para cá pensando que órgão do corpo eu poderia comparar a intercessão. Talvez seja até pobre, né? A menina dos olhos, os olhos são importantes, é o coração, é o pulmão, eu não sei, mas é algo vital, é muito importante. Né? Tão importante quanto a pregação, tão importante quanto outros ministérios. Né? Nós precisamos, o vigor que nós precisamos virar da intercessão. Então a proposta é que cada um de nós, na nossa cidade, a gente e aqui na comunidade, como que nós vamos fazer? Nós vamos voltar esse momento de intercessão 1 hora antes da nossa formação. Todos nós estamos convocados a vir, se possível, diante de Jesus, né, no Santíssimo, se possível. Quando não, mas estarmos juntos, porque onde 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio deles. Estarmos em oração pela comunidade, pelos trabalhos da comunidade, pelas lideranças, pelo fundador, pela formação, enfim, por tudo, pela ação ao autismo, por tudo que a comunidade vive e tudo que acontece na comunidade. Nós precisamos nos colocar nesse movimento. Que mais? Outra coisa que também nós tocamos no assunto e que é interessante estar trazendo para vocês também. Na comunidade, gente, na intercessão, nós trazemos coisas muitas vezes graves. E que tudo que for falado na intercessão deve permanecer na intercessão, gente, como segredo de confissão. Tanto quanto o sacerdote, eu vejo que isso é tão sagrado para a igreja, eu faço até essa comparação que eu não fiz ontem, mas tanto quanto uma confissão é sagrado, o sacerdote ele não pode expor aquele segredo de confissão. Nós, ou a equipe de intercessão, quando ela ora por um problema, seja um problema específico, seja um pecado, seja algo que a comunidade está almejando, que está pelejando, que está lutando, isso não deve sair daquele momento de oração. Eu não posso levar para o meu amigo pessoal, eu não posso levar para o meu marido na minha casa. Por exemplo, o meu marido Bruno, eu tenho que ser para ele a face de Cristo. Eu não posso ficar levando para ele os problemas da comunidade, por mais que ele seja meu esposo, dorme comigo, eu não posso abrir isso nem para o meu amigo pessoal, que às vezes está fora da comunidade, nem mesmo para o meu amigo da comunidade que não está participando daquele momento, porque senão, gente, vira um motivo de discórdia, vira um motivo de fofoca. E a fofoca é o grande tendão de Aquiles de todas as comunidades, e na Missão ID não é menos. Então, gente, nós temos que ter muito zelo, porque ao longo dos anos, infelizmente, na intercessão, já aconteceu de vazarem informações importantes a respeito de pecados pessoais ou de coisas que ainda a comunidade está para conquistar. Então, amados, que seja realmente, que a gente tenha esse zelo, que esse zelo nos consuma. Que tudo que for colocado na intercessão, fique na intercessão e seja orado na intercessão. Amém? A Moniquinha está aqui comigo, eu não sei se talvez ela não venha aqui na frente, na câmera, falar, né, Mônica? Que nós já estamos há quase mais de 1 hora de gravação aqui, de formação e esse vídeo, mas eu não sei se tem mais alguma coisa a ser acrescentado. Você tem, Mônica, alguma coisa que você queira falar? Acho que... Da intercessão? Para orar pelo Juninho. Sim, né? Esse vídeo, a gente até fez questão de gravar ele separado da formação, porque é um vídeo mais pontual. O Juninho, pessoalmente, ele tem passado batalhas
pessoais, momentos bastante difíceis da vida dele, né? Ele está para fazer aniversário aí essa semana, dia 3 de agosto. E aí, claro que em datas assim, você às vezes é obrigado a lidar com, se confrontar, né, com o que eu atingi, o que eu não atingi ainda, e às vezes você passa por alguns momentos em que você sente um pouco de frustração. Ele está passando por um motivo também de doença na família, né, a irmã dele, Egídia, eu até preciso confirmar o nome da irmã dele, acho que é Egídia Cosentino, não sei, mas você sabe se o sobrenome dela é esse? Egídia, né, o nome da irmã dele, que também teve que operar do câncer, ele vai entrar todo no processo de quimioterapia. E ele esteve com ela e ficou muito abalado, porque ela ficou muito fragilizada. E tem nele um pai, né, que é a figura mais... O Juninho, eu acho que representa tanto o pai, quanto um padre, quanto, enfim, alguém que representa Jesus para ela também. Então, e a gente, quando está com Jesus, você sabe que a gente desaba, né? Então, ela desabou em cima dele, claro, por ser irmã. Então, assim, ele está bem fragilizado por isso, então a gente pede orações por ela, por ele e por toda a comunidade. Amém? Amados, fiquem na paz de Jesus. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente vai estar encaminhando esse vídeo talvez pelo vocacional, Mônica? Não, para quem é aliança, né? Só para quem é aliança. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum pedido, que faça para nós, né? Também vamos poupar, o Juninho disse, ele nem sabe que a gente está gravando, então evite de ligar, de perguntar, não, se coloque em oração, né? Se coloque em oração, se no outro momento você estiver junto aí, você... Mas acho que nesse momento, que melhor que a gente pode oferecer para a pessoa, se não é a presença, se não podemos estar perto, cobrir a pessoa de oração. Ah, e outra coisa que me lembrei, que eu pedi ontem, que nós nos colocássemos em um mês de missas diária pela comunidade e pelo Juninho. E outra coisa que eu esqueci de falar, que foi falado ontem, que os nossos compromissos espirituais, amados, que são lá, né? Ir à missa uma vez a semana, ou quantas vezes for possível, ir buscar o Santíssimo todos os dias, se possível, fazer a leitura da Palavra de Deus e tal. E eu fiquei pensando nesses compromissos. Esses compromissos, eles apontam para o mínimo, eles são como uma seta, como um indicativo de que, no mínimo, eu tenho que fazer isso para não me afastar de Jesus. Mas a comunidade de Ela, nós não fomos chamados para fazer o mínimo, né? Nós não fomos chamados para viver na média, na mediocridade. Vamos voltar a ter uma vida mais rica de oração, de leitura da Palavra de Deus e buscar essa força principalmente na missa, que é a melhor oração de intercessão que nós podemos fazer uns pelos outros. Então também, eu que peço a você essa semana, pega o seu livro lá, a nossa regra de vida, leia com carinho a regra de vida, faça uma reflexão em cima dos nossos compromissos espirituais. Eu estou fazendo a minha contribuição missionária, eu estou fazendo o meu jejum, talvez a minha penitência, seja ela dentro das suas possibilidades, faça aquilo que for possível. Procure ir à missa este mês, pelo menos, todos os dias, se possível. Enfim, faça uma reflexão e vamos colocar a nossa vida espiritual em dia, porque Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.